Então, gente, hoje nós vamos falar sobre O Abrigo de Culé, da autora Juliana Valentim, uma autora brasileira. Essa obra, já lhes adianto que é maravilhosa. Sinceramente, ela me surpreendeu. Eu estava pensando que teria um romance bonito, claro, mas não imaginava que esse livro chegaria a me surpreender de uma forma excepcional. A história vai falar de um caixeiro viajante chamado Gabriel dos Anjos, que desde criança já se destaca como o garoto prodígio, devido à sua grande habilidade de falar, de se expressar, de se comunicar com clareza, de evitar discussões. Esse rapaz, ao virar um adulto, ele começa a trabalhar como caixeiro viajante. E um dos seus maiores prazeres é vender brinquedos. Ele chega em cidades, toca sua flautinha, as crianças são atraídas e para ele é uma alegria. Ele coloca muito sentimento. Eu diria que ele é uma pessoa que não vende apenas por vender, mas ele vende para alegrar, para trazer a felicidade. E durante esse período de vendas, durante esse processo, ele tem uma grande ideia. Não vender apenas brinquedos, mas fabricar brinquedos. E ele resolve fazer com que a casa de seus pais se torne essa fábrica de brinquedos. Então ele conversa com seus pais, eles cedem a casa, um pouco receosos, mas cedem. E ele faz uma decoração assim especial com pinturas, ele pede ajuda das crianças. E essa casa, antes mesmo de fabricar os brinquedos, se torna uma espécie de atração turística. Há um detalhe importante. A história aqui narrada nesse livro se passa na década de 1940. Continuando. Então, depois que está ali tudo bonito, que a casa também se torna uma... Antes da fabricação, a casa se torna essa atração turística, as crianças vão lá ver a decoração, ficam encantadas. A mãe dele oferece pé de moleque para os meninos e meninas. Ele tem que viajar para buscar o material para fabricar os seus brinquedos. E nessa viagem, ele conhece uma jovem chamada Maria. Maria, eu diria que é uma mulher avançada para o seu tempo. Os pais dela estavam assim, preocupados com a condição de Maria. Por quê? Em 1940, veja bem, o que os pais almejavam para suas filhas? Os pais almejavam para suas filhas um bom casamento. Mas Maria ela não concordava com essa ideia. Maria não queria se casar. Não lhe faltavam pretendentes, inclusive um chamado Júlio, de família rica, ficava o tempo todo atrás dela, mas ela só queria amizade. Um dos motivos de Maria ser essa mulher avançada, digamos além do seu tempo, era o fato dela ler muito. Maria amava os livros, ela vivia com os livros na mão, o tempo todo lendo. Então, continuando, Gabriel conhece Maria e ele se encanta por ela, não exatamente pela beleza dela, mas pelos seus olhos expressivos. Ele se apaixona e resolve convidá-la para tomar um sorvete, e isso num dia frio, lá em Minas Gerais. Outro detalhe importante que eu não falei antes, 1940, Minas Gerais, um tempo um pouco diferente do nosso, mas também com muitas semelhanças em alguns pontos que vocês vão ficar sabendo com o decorrer dessa resenha. Maria aceita tomar sorvete com o Gabriel, afinal ele era um moço bonito e ela, sei lá, ela sentiu algo diferente, rolou um clima. Os pais gostaram da ideia, afinal de contas, Maria nunca saía, de repente, quem sabe o que ia rolar. Eles saem e Maria fica encantada com as histórias do Gabriel, porque ele fala
das suas viagens, e tudo que Maria queria era viajar, conhecer o mundo. E olha que Gabriel não viajou o mundo. Gabriel, ele vendia pelo Brasil, e acredito que nas proximidades. Mas isso para uma moça que vivia ali, naquela cidadezinha que nunca saía, que apenas sonhava, que tinha conhecimento de realidades através de um livro, era um prato cheio. Era algo que lhe encantava, que lhe trazia felicidade. Depois Maria conta sua vida, mas ela sente que a vida dela não tem tantas emoções como a vida do Gabriel. E ela fica um pouco, sei lá, deu a impressão que ela ficou um pouco frustrada por não ter uma história legal. Mas, no dia seguinte, Maria se lembra de algo e faz um convite para o Gabriel. E esse convite era mostrar um casarão antigo, um casarão abandonado. Um casarão que Maria, sem entender o porquê, ela havia recebido as chaves. Ela recebeu a incumbência de cuidar desse casarão. Ela não sabe exatamente quem são os donos do casarão, mas esses donos deixaram para ela as chaves e pediram que ela tomasse conta, que preservasse, cuidando especialmente da capela. Então Maria leva o Gabriel lá para conhecer, conta essa história aí que envolve a casa, mas ela diz que tem a melhor parte dessa história, que ela não conta naquele dia, ela deixa para o dia seguinte. Diga-se de passagem que Gabriel já estava com planos de ir embora, apesar de ter se encantado com a Maria, ele queria já voltar para casa, porque ele tinha que arrumar as coisas da sua fábrica de brinquedos. Mas esse segredo, a melhor parte, deixou o Gabriel curioso, e ele resolve ficar mais um dia. No dia seguinte, Maria revela a melhor parte. E qual era a melhor parte? Era uma biblioteca particular. A casa tinha uma biblioteca com muitos livros, e Maria mostrou para ele esses livros. E realmente, Gabriel, que não tinha o costume muito de ler, apesar de ter essa lábia, esse dom natural, ele não sei o que havia, ele não lia. Ele fica encantado com a biblioteca e eles começam, a partir daí, a passar alguns dias conversando sobre livros, lendo. E Maria, ela fala que o livro dela predileto é o Negrinha, de Monteiro Lobato, porque ele trata da questão do racismo, defendendo os negros. Muita gente, eu já sei, que tem uma polêmica dizendo que Monteiro Lobato é racista, mas dentro desse livro não há essa polêmica. Vamos lembrar que estamos em 1940, ninguém acusava Monteiro Lobato de racismo. O livro Negrinha foi escrito em 1920. Aliás, eu não li ainda o livro Negrinha, então uma possível leitura minha será esse livro, para ver realmente do que se trata. Mas segundo o livro, segundo a autora Juliana Valentim, na sua narração, o livro Negrinha defende a condição dos negros. E a personagem Maria, ela não é racista de forma alguma. Ela realmente tem essa preocupação em defender a raça negra. Já os pais dela, que eram donos de um bar, ou melhor, o pai dela não gostava muito de servir as pessoas negras. Ele tinha um leve preconceito que revoltava Maria. Continuando a história, eles conversam e Gabriel ele já não pode mais ficar ali, mas ela meio que convence, Maria ela tem o poder de prender, e eles acabam na biblioteca tendo a sua... É isso mesmo que vocês estão pensando, tendo seu primeiro encontro de amor. Gabriel já havia conhecido outras mulheres, mas Maria era a sua primeira vez, ela se entrega. Quando ele realmente resolve ir embora da cidade, o que ele faz? Ele convida Maria para ir junto com ele.
Não foi uma proposta de casamento, a princípio, mas era levar Maria para viver com ele. Algo que era meio que avançado para a época. E Maria topou, porque ela queria realmente conhecer o mundo. Ela pensou em fugir em primeiro lugar, mas depois ela resolveu pedir permissão para os seus pais. E aí, o que será que acontece? Acontece o seguinte: o pai de Maria disse que ela só sai se for casada. E ela pensou, mas como é que eu vou dizer pro Gabriel? A gente não pensou em casamento. Ela ficou um pouco preocupada. Ela ficou arrependida. Antes não tivesse falado com o pai. Mas para a surpresa dela, o Gabriel aparece na casa e pede a mão de Maria em casamento ao pai da moça. E o pai aceita, ele fica feliz. Começa uma pequena amizade aí com a família, tal. E nesse romance, lembremos que Maria tinha um pretendente, Júlio. Júlio já começa a olhar com raiva. Júlio não quer que Maria se case. Então, o Júlio, ele, que antes não parecia tão mal, apenas um pretendente comum, apaixonado, romântico, demonstra outro lado dele, um lado perverso. Chega o dia do casamento. Júlio não aceita que Maria vá se casar com Gabriel. O que ele faz? Chega antes da noiva aparecer e começa uma briga com o Gabriel. Dá um soco e eles começam ali a se embolar no chão. E Júlio tem uma faca, mas ele não dá uma facada em Gabriel. O Júlio é tão perverso que ele dá a facada em si mesmo, mas ninguém vê que ele utilizou a faca contra si. E a visão das pessoas foi que o Gabriel era o criminoso. Gabriel feriu a Júlio. E a cidade já conhecia o Júlio, já tinha uma amizade. O Júlio era bastante respeitado. E por isso ninguém acredita na inocência do Gabriel. E ele tem que fugir. No dia do casamento, ele sai correndo. Maria aparece, vai atrás. A única coisa que o Gabriel diz é: eu sou inocente. E Maria acredita nele. Mas ele tem que fugir. E a partir daí, os dois se separam. E começam a viver histórias distintas, mas ambos na esperança de um reencontro. Gabriel se imagina voltando para buscar a Maria, e Maria tem a esperança que Gabriel venha ao seu encontro, tirar ela daquela cidadezinha. Nesse percurso, Gabriel acaba se aliando a uma trupe de circo e começa a trabalhar. O circo tem uma realidade interessante. As pessoas que fazem show nesse circo são um mágico, uma bailarina, anão, a mulher barbada. E eles trazem em comum o seguinte: são pessoas marcadas pelo sofrimento e pelo preconceito. Os anões, a rejeição por serem pequenos, a mulher barbada por ter esse rosto masculinizado, ela não era bem aceita, a bailarina por ser índia, ela não conseguia estudar realmente balé, então ela que criava os seus passos, sua coreografia. Todos tinham uma história marcada pelo preconceito. E Gabriel não quis falar da sua vida, mas ele também estava num momento não muito bom. E eles passam a viver uma amizade intensa, se identificando por conta desse sofrimento, mesmo essa trupe não sabendo exatamente o que acontecia com Gabriel, mas ele é bem acolhido e ele começa a fazer parte do show do circo e a viajar por diversos lugares. O homem que antes viajava vendendo brinquedos, agora estava viajando fazendo shows. E ele tinha também uma função nesse circo, que era adestrar uma leoa, que ele, lembrando-se de Maria, deu o nome para a leoa de
Negrinha, porque era o livro predileto da sua amada. Paralelamente a isso, nós vamos ver a história distinta de Maria. Maria fica desolada e começa a frequentar com maior assiduidade o casarão. E lá no casarão ela lê, fica na esperança. E num dia, alguém bate na porta com força. Quem seria que estava batendo com força nessa porta? Seria Gabriel? Seria os donos do casarão que vieram pegar as chaves de volta? Ela abre e era uma negra. Culê, o nome da negra. E veja bem, a história se passa em 1940. A abolição da escravatura já havia ocorrido, mas essa negra era escrava de uma fazenda. Os fazendeiros da época tinham um mecanismo para escravizar as pessoas que consistia no seguinte: as pessoas iam lá, forneciam a sua mão de obra, mas os fazendeiros eles criavam dívidas para que essas pessoas pagassem. Elas tinham que pagar pela moradia, elas tinham que pagar pelos alimentos. Então, Culê, mesmo após a abolição da escravatura, ela era uma escrava. E Culê tinha deixado a sua filha lá na fazenda. Ela fugiu na esperança de ter a liberdade, mas ela estava imaginando uma forma de voltar. Evidentemente que Maria, que era uma pessoa que respeitava os negros, ela acolheu Culê nesse casarão. Depois de alguns dias aparecem dois irmãos que também fugiram da fazenda. Esses dois irmãos encontram também o casarão e depois voltam, regressam. Regressam para quê? Para buscar a filha de Culê e uma amiga. Eles vão lá, voltam. Depois eles têm a seguinte ideia: voltar de novo à fazenda, olha que coisa arriscada, para trazer mais negros para aquele local, para aquele casarão, que eles sentiam como um lugar seguro. E aquele casarão foi apelidado de o Abrigo de Culê, porque a primeira a primeira hóspede, a primeira moradora negra era a Culê. Daí o nome do livro. Eles vão lá, eles dão um mapa, eles não trazem exatamente outros negros, mas eles dão um mapa para Pedro, um empregado que tinha alta capacidade de liderança, para que Pedro traga mais negros. E eles formem uma espécie de comunidade no casarão. E, paralelamente a isso, nós temos a história do Gabriel tá rolando ali. O Gabriel tá fazendo shows. Ele ainda não tá buscando a Maria, mas ele tá pensando na Maria. Voltamos à nossa casa. Esse é o Abrigo de Culê. Depois de alguns dias, o Pedro ele arquiteta um plano e traz os negros para o casarão. Aí tem a história da trajetória. Começa a surgir algumas coisas interessantes na trama, como novos romances. O Pedro ele se apaixona por Maria e o Gabriel se apaixona pela Nina, que é a bailarina lá do circo. Eu não vou falar mais nada agora da trama, porque continuar seria dar um grande spoiler, eu não quero dar spoiler, mas eu diria que é uma história muito interessante, porque são duas pessoas de realidades diferentes que se encontram e se separam, e ambas têm essa relação com pessoas diferentes que passam por histórias de sofrimento, de preconceito. Ambos têm um romance com outras pessoas e a gente fica naquela indagação. E agora, o que vai rolar? Será que Gabriel vai voltar para Maria ou ele vai ficar com a nossa bailarina? Será que Maria vai se entregar para Pedro? O que vai ocorrer?
E fora isso também temos a questão do preconceito contra os negros. Será que os negros vão continuar vivendo em liberdade? Será que os fazendeiros vão esquecer? Então a trama ela trabalha com isso, com amores proibidos, com conflitos, com preconceitos, sabe? O livro é muito rico. O livro tem muitas coisas interessantes e eu diria que o final da trama é bem surpreendente. A Juliana Valentim, ela soube criar uma história convincente, uma história realista, uma história que ao mesmo tempo me emocionou, me deu também uma certa tristeza. Por quê? Veja bem, essas pessoas eram marcadas pelo sofrimento, mas elas não guardavam rancor. É tipo, deixa aquela vida pra lá, vamos viver a partir do agora, vamos viver numa boa, a questão é só nos preservar. Essa era a questão das pessoas. E hoje em dia eu não vejo as pessoas tão assim sem rancor. Parece que as pessoas que foram vítimas de preconceito, não digo que elas não tenham razão, mas elas têm aquele ódio, aqueles ressentimentos. E aqui nós vemos pessoas tão bondosas, pessoas que são capazes de criar uma nova perspectiva de vida, pessoas com esperança, mas que infelizmente, apesar de todas as esperanças, ainda sofrem perseguições. E isso o livro deixa bem claro. São pessoas que querem o bem, mas sempre também tem esse lado ruim da história. O livro ele não é uma coisa do tipo só final feliz, não é uma coisa romantizada. Ele é bem realista. Mostra pessoas que querem viver melhor e pessoas que querem atrapalhar o desenvolvimento das outras por questões de egoísmo, por quererem mais dinheiro, ganância, etc. Olha, para essa obra, O Abrigo de Culé, da Juliana Valentim, não tenho a menor dúvida. Esse livro merece 5 estrelas. Excepcional, eu recomendo. Eu não sei se o livro recebeu algum prêmio, mas eu acho que ele merece. A leitura é muito agradável, o livro se destaca. Você não sente o tempo passar, você mergulha. A autora ela tem um poder de fazer com que você se desligue da realidade sua e mergulhe aqui dentro do livro. É como se nós estivéssemos nesse mundo. Nós não somente acompanhamos a visão externa, mas nós temos a percepção dos sentimentos. É como se a nossa alma se unisse à alma dos personagens aqui. Se a autora assistir a minha resenha, eu queria dizer o seguinte: Juliana Valentim, meus parabéns. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega pra ninguém. Tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau!